Físios, sejam todos muito bem-vindos a mais uma grande aula. Essa aula vai tocar na minha história, porque na aula de reabilitação funcional em idosos, indo além do exercício de hoje, a gente vai falar sobre instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs, no qual foi onde eu descobri a minha paixão por essa população. Eu já contei para vocês na minha apresentação, em alguns momentos também, que a minha família, atualmente, existe o Grupo Duda Resende, no qual o meu irmão é o CEO hoje, e eu iniciei desde muito pequeno. Me criei, minha mãe trabalhava, minha mãe era dona, e eu me criei no meio dos pacientes idosos, levando aquilo que eu sabia com 12, 13 anos, que era ensinar a ler, a questão lúdica, a brincadeira, a diversão, o sorriso, o abraço, o acolhimento, aquilo que eu tinha desde muito novo para ajudar essas pessoas que moravam lá, que era uma instituição pública, então tinha um outro perfil de pacientes, pacientes muito carentes, e eu estava lá ajudando, tanto que, graças a Deus, muitos vivem até hoje lá, e é um lugar que me tornou a ser um fisioterapeuta, uma pessoa, um ser humano muito melhor. Então, eu sou grato todos os dias, quando vou trazer para vocês aqui alguns momentos, quando eu falo sobre residenciais de idosos, é um assunto que realmente me desperta muita emoção, muito carinho, e que eu acho que nós, fisioterapeutas, é um campo gigante para a gente atuar e trabalhar. Vamos lá? E LPIs, então, como eu falei, instituição de longa permanência para idosos ou residenciais de idosos. Aqui na foto, eu estou na frente do Aged Care, o Ele Monash, que é a instituição no qual eu estou fazendo o meu voluntariado aqui na Austrália. É praticamente um hotel, de tão lindo, gigante, uma estrutura, cada paciente tem seu loft, tem seu quarto, com cozinha, com sala. É incrível, Físios. É uma experiência de primeiro mundo que eu estou tendo. Eu quero ajudar a melhorar os residenciais que eu atuo, que eu dou suporte no Brasil, que eu possa estar levando essas ideias, essa questão organizacional de equipe, de sistemas para entrar com crachá, com identificação de foto, de rosto, leitura é incrível. Claro que a gente está falando de uma outra realidade, um outro nível social, idosos que, graças a Deus, têm suporte financeiro muito bom para estar numa instituição como essa, mas a gente, como bom brasileiro, a gente consegue espremer com pouco dinheiro, com poucos recursos, a gente consegue tirar o melhor e levar ainda mais qualidade de vida aos nossos pacientes, ainda mais benefício aos nossos pacientes, um atendimento ainda melhor e uma estrutura ainda melhor. Então, o que o Animonas hoje está me apresentando, me auxiliando e me ensinando, eu quero melhorar nos nossos residenciais de idosos do Brasil. Antigamente, né, chamados de asilos. Então chega a dar um frio na barriga quando eu ouço isso, porque eu lembro de uma casa como essa, uma casa fria, mal assombrada, sem amor. Então os asilos antigamente ficaram para trás. Hoje em dia são residenciais de idosos, são instituições, é o teu lar. O idoso vai ter o lar que ele merece. E vamos quebrar esse paradigma de asilo. As pessoas que eram asiladas, elas eram retiradas da sociedade. E bem pelo contrário. Hoje, quando uma pessoa vai a um residencial de idoso morar, ela vai se enturmar, criar, viver com pessoas da mesma idade, no seu grupo, se criar identificação e reconhecimento. É isso que a gente vai fazer. A gente tem o papel de integrar, a reabilitação é integrar esses pacientes à sociedade de novo dentro dos nossos residenciais e não mais asilos ou ainda casa de repouso. O meu amigo e colega Rafael Linhares, o físico do idoso, ele fala com muita propriedade. Cada vez que eu lembro de casa de repouso, eu lembro dele, porque ele fala
Casa de repouso já era. O negócio agora é movimento, é movimentar os nossos pacientes com segurança, com qualidade, evitando síndrome de imobilidade, evitando uma síndrome da fragilidade. E eu tenho certeza que nós juntos, os terapeutas, a gente vai conseguir quebrar esses paradigmas de asilos, de casa de repouso e levar os nossos atendimentos para dentro das instituições, mostrando a nossa relevância e a nossa importância. Em 2022, um dos profissionais mais contratados dentro das ILPIs foram os fisioterapeutas, porque é muito fácil, a conta é muito fácil. Assim como no hospital eles estão aumentando o número de fisioterapeutas, o número de horas, eles sabem que o paciente dá alta mais rápido no hospital, é menos custo no hospital. No residencial, da mesma forma, se tem um fisioterapeuta, os pacientes vivem mais, vivem melhor, eles vão aderir melhor à instituição. E isso é muito bom para o paciente, antes de tudo, e também para todos os gestores. Então, assim como eu falei do Rafa, né, eu gosto sempre de citar, quando a gente conhece trabalho, conhece bons profissionais, então, @Fisio do Idoso, ele tem posts incríveis em relação a rotinas de movimento dentro dos residenciais, por que o movimento, quando colocar o movimento, como organizar essa ILPI, atividades em grupos. Sigam lá, pessoal. Se você ainda não segue, você está perdendo tempo. Conteúdo de qualidade relevante. Então, nas ILPIs, com o crescimento dessa população idosa e dependente cada vez mais de cuidados especiais, a gente tem visto que as ILPIs hoje, elas são essenciais, elas são necessárias na nossa sociedade. Aqui na Austrália, por exemplo, tem um espaço, como se fosse um bairro, um condomínio fechado, já para pessoas que estão, como é que fala? Aposentados, retirement, aposentados. Então, eles vão ter nesse condomínio fechado. No Brasil, acho que em Santos também alguns alunos já compartilharam comigo que eles vão morar lá e dentro disso vai ter a clínica de fisioterapia, vai ter as enfermeiras de plantão, vai ter uma equipe preparada para com todo o suporte, vai ter uma acessibilidade na arquitetura, tudo preparado para o nosso paciente. Porque a sociedade está envelhecendo e a sociedade precisa se preparar para esse envelhecimento. Então, cada vez mais, as ILPIs, elas têm sido necessárias. A institucionalização, por se tornar a única possibilidade de acesso ao cuidado de saúde, apoio social, segurança, garantindo qualidade de vida aos idosos. Então, muitas vezes, as famílias não conseguem dar esse apoio social, a segurança, por não terem conhecimento, por nunca terem passado por isso, por não sabem como cuidar da saúde dessa pessoa idosa. Então, eles necessitam das ILPIs para dar qualidade de vida aos nossos pacientes. Manter e melhorar essa qualidade de vida, visto que a família pode até querer, mas se não tem um profissional apto dentro desse processo, é muito difícil de conseguir entregar e cuidar com os cuidados necessários dos nossos pacientes. Residir em uma LPI já é uma alternativa por parte dos idosos que não possuem condições de viver com autonomia. Então, deixa eu contar para vocês. Existe a paciente Lucy, ela já está com 90 anos, ela foi com em torno de seus 80 anos para dentro dos nossos residenciais, no sul do Brasil, em Cachoeira do Sul, e foi incrível, porque ela chegou lá e, diferente de alguns casos que a família leva, a família tem que contar história, tem que fazer o paciente acreditar que vai ser para o bem dele, que é um tratamento, que é um curto prazo, muitas vezes. A Lucy falou: eu não quero dar trabalho aos meus filhos, eu estou viúva e eu vou morar dentro dessa instituição porque eu achei na instituição na internet, eu vi as fotos, tem piscina, tem tudo que eu preciso, é lindo, eu quero o melhor quarto. Então, foi incrível, porque ela escolheu a maneira como ela queria envelhecer dentro da instituição. Hoje ela tem mais de 90 anos, ela tem natação, ela faz natação na piscina no verão, durante o verão, porque isso é frio. Ela tem os gatos de estimação,
ela tem a rotina dela, ela formou a vida dela com as pessoas que ela gosta ao redor dela, com visitas frequentes da família. Então, isso é muito especial. Cada vez a gente tem visto mais isso por parte dos idosos. Buscarem segurança, buscarem assistência, buscarem a fisioterapia, a reabilitação, profissionais adequados, adaptados ao ambiente, capacitados antes de tudo. E, com certeza, ela hoje tem um envelhecimento mais ativo, mais saudável, por ter escolhido a instituição. Então, diferente de como era antes dos asilos, os pacientes eram retirados, excluídos, hoje os pacientes estão escolhendo viver nessas instituições para ter uma vida melhor. No Brasil, a busca por uma LPI tem aumentado, além dos fatores que a gente falou também. Suporte social precário, baixa renda. É muito caro, filhos, um idoso estar na sua casa, muitas vezes pagando aluguel, alimentação, 3, 4 cuidadores para que estejam 24 horas, medicamentos, fisioterapias, isso é muito caro, gira em torno de 10 a 12 mil reais. Fora todos os problemas que isso pode causar com funcionários, encontrar bons cuidadores. Então, escolher uma instituição de longa permanência quase sempre é o melhor caminho quando a questão é economia e renda. A viuvez, a gente sabe que a solidão é mais por parte do sexo feminino, onde elas permanecem por mais tempo, vivem por mais tempo do que os pacientes do sexo masculino. Então, essa solidão, né, é uma coisa que nos afeta bastante. A gente tenta resolver isso com os nossos pacientes e muitas vezes uma instituição é um lugar que vai ter um acolhimento e um grupo para evitar esse sofrimento. E o aumento da fragilidade. Muitas vezes o apartamento, que tem degraus, não tem um elevador, não tem acessibilidade, casas muito difíceis de locomoção, de mobilidade. Então, isso faz escolher uma instituição com todos esses benefícios, preparadas, construídas, digamos assim, para a pessoa idosa. E um dos fatores muito tristes que tem levado aos idosos à institucionalização é a violência. Então, os idosos hoje que estão em casa, eles sofrem muita violência ainda. É triste essa realidade. A gente ouve casos diariamente de idosos que sofrem a violência por parte de algum cuidador familiar e, dessa forma, optam pela institucionalização. Porque, por exemplo, na instituição que eu estou, lá no Rio Grande do Sul, tem câmeras, a família tem 24 horas de acesso, a familiar pode chegar a qualquer momento na instituição, não existe qualquer barreira para mostrar o quanto o nosso idoso está sendo bem cuidado. Então, dentro de casa, ainda, o idoso sofre muita violência, embora toda a educação, todos os projetos, tudo aquilo que a gente tenta fazer, compartilhar e mostrar para a sociedade, ainda tem pessoas que são capazes disso e sendo um dos motivos tristes, mas que leva à hospitalização. E se a gente ver isso, é mais que o nosso papel de informar quem é responsável e tentar ajudar evitando a violência. Por favor, Vícios. As ILPIs, então, os fatores positivos no idoso institucionalizado, na ILPI. Proporciona um lar, como eu falei, lugar de vida, aconchego, de cuidado, amparado profissionais qualificados. Hoje, a lei ela é muito, muito forte, severa. Então, tem que ter médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter técnico, tem que ter cuidador, tem que ter cozinheiro, tem que ter todos os profissionais para entregar um cuidado realmente qualificado. Um ambiente adaptado, então a lei ela é muito rígida enquanto a isso. Tem fiscalizações periódicas dentro dos residenciais para saber se esse ambiente está preparado, desde a inclinação da rampa, que substituída pelo degrau, desde um tapete, desde a iluminação, desde o extintor de prevenção de incêndios, tudo isso é muito bem controlado dentro do residencial. Existem normas, existem regras a serem seguidas,
Nós, quando gestores, a gente deve ter cuidados, pensar muito antes de abrir uma instituição como essa, para ver se a gente está preparado, se a gente tem estrutura e dinheiro para fazer uma ELPI de qualidade. Alimentação e medicação controlada, então tem que ter uma gestão organizacional, tem que ter uma rotina, tanto de saúde, quanto de limpeza, quanto da alimentação. Então, são muitos itens que fazem com que o idoso, dentro de uma instituição, ele vai estar muito melhor. É isso que a gente espera, é isso que as melhores instituições de longa permanência para idosos fazem hoje. Na Austrália já conheci várias e são trabalhos muito sérios. Não tão humanizados, não tem aquele abraço, aquele aconchego como a gente tem no Brasil, mas são instituições que trabalham com essa logística, essa rotina, de maneira muito eficiente. E a convivência com os idosos. Como é bom quando a gente se identifica, se reconhece num grupo de pessoas que já viveram o que a gente viveu, que a gente saibam o que estão falando e que a gente possa, dessa forma, se sentir acolhido, amado dentro desse grupo. Então, muitas vezes, como eu falei, a escolha do paciente vem principalmente por isso. E é impressionante, porque tem pacientes que escolhem quarto com duas, três camas para compartilhar, para poder estarem juntos. E quando eu estou chegando em algum dos quartos, é aquela risaiada, aquelas histórias, ou até mesmo rezando juntas, sabe? Isso é realmente admirável. Isso realmente me emociona, eu vou lembrando as histórias. Então, quando a gente perde uma paciente, às vezes, parece que aquele quarto fica vazio, porque o grupo tem que mudar, o grupo muda. Mas quando tem aquela casa cheia, todos os idosos, na fisioterapia é uma festa, sempre. Geralmente a mulherada adere muito, a mulherada, como vive mais, são mais presentes nos residenciais, e a gente vai mostrar aqui alguns momentos que realmente é muito especial. Os fatores negativos da institucionalização, devido a algumas instituições que não estão preparadas e, infelizmente, ainda funcionam. Então, essas instituições, às vezes, não entregam um atendimento de qualidade, um acolhimento, uma humanização, levando a situações de abandono, isolamento dos nossos pacientes, não identifica os pacientes com nome, às vezes com números, isso é muito triste. Geralmente, instituições grandes, governamentais, no qual é diferente. A gente sabe que onde tem 15 pacientes numa instituição, ou onde tem 150, vai se perder a autonomia, vai se perder a identificação dos nossos pacientes. Então, ainda bem que existem lugares para dar suporte, mas sempre esses lugares podem melhorar. A gente tem certeza disso. E LPIs ainda não registradas, regulamentadas. A minha mãe, por exemplo, quando ela começou, ela fez tudo dentro do que deveria. Construiu desde o tamanho do corredor, dos quartos, espaços de banheiro, tudo, tudo, tudo. Aí as funcionárias trabalhavam lá, viam que tinham idosos, que poderia ser uma fonte de renda para esses idosos, para essas funcionárias. O que elas faziam? Iam para sua casa, convidavam os idosos a morar com elas. Quando vê, tinham 3, 4, 5 idosos numa casa, sem nenhum registro, sem nenhuma regulamentação ou espaços apropriados. E aí, quando veio, tinha 15 idosos dentro daquela casa, daquela pessoa, que não tinha nem capacitação para ter uma instituição. Então, instituições como essas devem ser denunciadas, porque isso não vai estar levando estímulo físico, cognitivo, de qualidade aos pacientes, suporte, tudo aquilo que a gente comentou na aula até agora. Então, cuidem, vejam essas instituições, para ver se elas fazem o trabalho correto, se elas estão regulamentadas. Como eu falei, algumas instituições levam à perda da autonomia e identidade dos residentes, pelo fato do grande número de pacientes, infelizmente, e redução da socialização. Então, eu falei no início sobre asilos, e acho que no Brasil, no mundo, tem
muito que evoluir para melhorar as instituições, evitando dessa forma que os asilos ainda existam, e sim sejam residenciais de idosos e casas de movimento. Então, esse é o grupo Duda Resende, que eu falei para vocês, no qual o meu irmão Maurício, ele é o CEO hoje. Então, ele tem diversas casas em diversos bairros diferentes na cidade de Cachoeira do Sul. Como vocês podem ver, uma casa mais linda que a outra. O meu irmão sempre zelou pela reabilitação. Ele é fisioterapeuta, após seu mestrado na Espanha. Ele viu a necessidade de um público idoso que estava crescendo, necessidade de um espaço apropriado para aquele público idoso com mais condições financeiras, e dessa forma iniciou, em torno de 10 a 12 anos atrás, as instituições do grupo Duda Resende. Então, quem for a Cachoeira do Sul sabe do que eu estou falando, porque temos pacientes de São Paulo, pacientes de todo o Rio Grande do Sul, pacientes de todos os estados do Brasil que buscam as instituições do grupo Duda Resende pela qualidade, pela fisioterapia e também pela humanização. Se sente realmente em casa, se sente bem, porque é um trabalho diferenciado, que não é à toa que uma cidade com menos de 100 mil habitantes já ter esse número de casos de repouso, não, residenciais de idosos, de alto nível e qualidade. Então, aqui alguns dos meus momentos. Durante a minha graduação, eu fazia os estágios extracurriculares lá, viajava todos os dias, porque eu fazia a minha graduação em Santa Cruz do Sul, um residencial em Cachoeira, 100 quilômetros, mas eu estava lá, nos meus atendimentos, porque eu sabia que esse momento ia chegar. Eu ia ter que ter experiência, conhecimento para compartilhar. Sempre gostei de falar muito, sempre gostei de ensinar, mas eu acho que a gente tem que ter experiência, tem que ter história, tem que ter ali, ó, realmente o braço trabalhado para poder ter ajudado. Para hoje eu achar o meu caminho, entender o que funciona, junto com os estudos, e colocar tudo isso em prática, compartilhando com vocês. Muita saudade de estar lá, auxiliando, contribuindo, atendendo e também na gestão. Então, esse foi um dos momentos muito especiais, para ver o quanto eu estou aqui comprovando o que eu estou falando, que a gente levou todos os idosos para o zoológico da cidade. Então, independente, né, da maneira como os idosos se moviam, a gente organizou, todos foram, e a gente aproveitou um lindo dia, levando movimento aos pacientes, a socialização, a interação com o ambiente, e que todos os idosos participaram. A gente pode ver no sorriso deles, na animação deles, que algo saiu da rotina, foi especial, porque é isso. A gente tem que ir além do exercício, além da técnica. A gente tem que levar as pessoas a viverem de novo, com quem elas gostam, com pessoas capacitadas. Olha quantos cuidadores ali para contribuir para esse momento acontecer com os nossos pacientes. Foi uma experiência incrível. Aqui na Austrália, como eu falei para vocês, aqui é na parte interna da instituição. Então, eu auxilio a fisioterapia, porque eu não sou fisioterapeuta na Austrália, meu certificado não é validado aqui, eu sou atualmente pesquisador, e sou auxiliar do fisioterapeuta, onde a gente propõe o exercício aeróbico, o exercício de força e também o exercício sempre de equilíbrio e cognição. Um treino multicomponente, assim podemos dizer, e da mesma forma que a gente faz no Brasil, mas a gente consegue ver quanto a cultura é diferente. Isso que me chama mais atenção. O abraço que eu chego no Brasil, às vezes cantando, música, dançando, aqui é muito diferente. Eles são sérios. Se é das 11 às 11h40, são 40 minutos. Se o paciente chegou às 11h20, o paciente vai acabar às 11h40, independente. É muito sério o trabalho aqui. No Brasil, a gente tem o carinho, a gente tem
a conversa fiada, aqui 10, 10, 10, 20, 20, 20, próximo exercício, direto ao ponto. E esse calor humano brasileiro, ninguém tem. E é por isso que nós, físicos, aí no Brasil, a gente é tão especial. Mas, como eu disse, é um aprendizado único. Eu tenho visto diferentes perfis de idosos dentro do grupo, que é muito legal. Por exemplo, esse é o grupo pré-frágil, então tem o grupo não frágil, o grupo frágil, eles dividem a fisioterapia dessa forma, o que dá muito certo, que a gente pode estar fazendo logo, logo, aí no Brasil. Esse estudo eu gosto sempre de trazer uma evidência para vocês, para mostrar que eu estou falando é verdade e como a gente pode melhorar. Então, esse estudo perguntou, né? Será que a institucionalização influencia na qualidade de vida dos nossos pacientes idosos? É uma revisão sistemática, no qual aqui está o resultado de todos os estudos, e ele está à esquerda. Deixa eu pegar o laser. Ele está à esquerda do zero, então ele está negativo. O que isso significa? O diamante final aqui, resultado de todos os estudos, mostra que, infelizmente, a institucionalização ela impacta negativamente na qualidade de vida, né? Embora os estudos tenham vieses, tenham problemas na qualidade desses estudos, é a melhor evidência que a gente tem até o momento, 2020, essa revisão. E o que a gente, isso para mim serve como alerta, para que a gente melhore nossos atendimentos dentro das nossas instituições, para que as instituições melhorem também. Então, a gente sabe que tem o contexto do envelhecimento, mas que se uma instituição conseguir trabalhar da maneira correta, profissionais corretos, com fisioterapia, será que aqui eles não falam, mas será que faziam fisioterapia esses pacientes? Participavam de programas funcionais, reabilitação funcional, por exemplo? Então, esse é o ponto. Entender o porquê que reduz a qualidade de vida, isso a gente vai fazer avaliando cada um dos pacientes, para que a institucionalização não seja um problema, mas sim a solução. Sabendo que muitas instituições ainda não trabalham da melhor maneira. Então, a gente não sabe quais instituições entraram nesse estudo, mas sim que a gente pode sempre melhorar. O meu TCC, lá em 2017, eu publiquei em 2019, sabe que isso demanda um tempo, é um processo chato, longo de revistas, ainda mais revistas brasileiras e nacionais, no qual eu avaliei 63 pacientes em 2016 e depois em 2017 eu avaliei novamente. Teve uma perda de alguns pacientes no meio desse caminho, pelo fato de que tiveram óbitos, também alguns pacientes saíram, né, do residencial. O que eu percebi? Que ao longo de 2016 para 2017, os idosos diminuíram a independência funcional, também capacidade cognitiva avaliada pela MIF e pelo Mini-Mental. O que a gente concluiu nesse trabalho? Que ocorre uma redução da capacidade funcional cognitiva dentro da institucionalização após um ano e que quanto menor a capacidade cognitiva, menor a capacidade funcional. O que a gente já espera, né? Mas o mais importante é o que fazer diante desse cenário. A gente sabe que o processo senescente ou senil do envelhecimento leva a essas reduções das capacidades, a gente conversou sobre isso, mas que dentro das instituições, se a gente fizer avaliações periódicas, se a gente tiver estratégias para estimular os pacientes, tiver a fisioterapia adequada, toda uma equipe capacitada, a gente consegue melhorar essas capacidades. Então, embora o tempo deteriore, não é o problema, basicamente, da institucionalização. Quem sabe que todos os idosos vão diminuir as capacidades ao longo do tempo. Cabe a nós, dentro da institucionalização, fazer com que a gente entregue o melhor resultado aos nossos pacientes, evitando que isso aconteça. Para finalizar, então, nas ILPIs são novas oportunidades aos fisioterapeutas pelo número de LPI atualmente, pela necessidade da fisioterapia dentro das ILPIs, sendo muitas vezes a gestão como mais uma chance para o fisioterapeuta entrar dentro dessa instituição. Imagina se a gente
consegue, como fisioterapeuta, gerir e levar o movimento por todos os profissionais, não só na fisioterapia, por todos os cuidadores, em todos os momentos, a gente vai conseguir ser muito mais completo, ajudar o nosso paciente não 1 hora por dia, mas sim 24 horas por dia. Então, é uma oportunidade incrível. A gente pode e deve participar da gestão das residenciais. O meu irmão hoje é um sucesso nas residenciais porque ele é fisioterapeuta. Ele viu a necessidade de botar a fisioterapia, a reabilitação em primeiro lugar e mudou um perfil de uma cidade inteira quando se pensa em residencial de idosos. Mudou a cultura popular. Então, estava aqui exatamente o que eu queria falar para vocês. Mostrando que os asilos e as casas de repouso são substituídos agora por casas de movimento, por residenciais, por um lar. O idoso se sente bem, se sente acolhido e agora todas as instituições que a gente possa pisar, a gente possa estar levando o nosso diferencial e o movimento. E a necessidade de novos estudos, como a gente viu. Identificar, antes de tudo, dentro da instituição, o que pode estar ajudando o nosso paciente, antes da gente falar que a institucionalização reduz a qualidade de vida. Quem você que está no TCC, que está no mestrado, no doutorado, que está fazendo pesquisa, um ótimo tema para poder responder as perguntas atuais nas evidências em relação às ILPIs e fisioterapia. Logo, logo, a gente vai estar debatendo em alguns lugares do Brasil, a gente vai estar dentro dos residenciais, entendendo um pouquinho tudo que eu estou falando no nosso curso presencial de reabilitação funcional idosos. Para finalizar, o lar é onde nos sentimos confortáveis e felizes. Então, que a gente faça as ILPIs ser o lar dos nossos pacientes para que eles sejam cada vez mais confortáveis, mais felizes e um processo de envelhecimento mais saudável, mais ativo, mais bonito. Muito obrigado por me acompanhar até aqui hoje. Essa aula realmente foi incrível para mim, por compartilhar isso com vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Compartilhem aí, marcando @Murilo_Rezende. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail também. Fiquem com Deus e até a próxima.